Lisboa. Quando falamos desta cidade, um dos primeiros símbolos que nos ocorre são os elétricos. Os históricos carros amarelos tradicionais que, deslizando sobre carris, decoram as ruas dos emblemáticos miradouros, igrejas e praças. Elétricos tanto modernos como clássicos. Por entre ruas tanto oblíquas como planas. Veículos que se unem ao coração desta cidade sobre carris. Antes dos elétricos, um dos primeiros transportes públicos em Lisboa era efetuado pelos ómnibus, uma carruagem com capacidade para 15 pessoas, puxada por cavalos. Foram introduzidos em 1835 e operavam entre as cidades da periferia, para além de terem percursos entre a praça do município, Santa Apolónia e Rato. No entanto, o tarifário era elevado, reservava os ómnibus às classes mais elevadas e o transporte público acaba por encerrar por volta de 1865. Mas perduraram algumas empresas individuais com veículos mais pequenos e preços mais acessíveis, como o Chora de Eduardo Jorge, o Salazar, o Jacinto e o Joaquim Simplício. Mais tarde, em 1873, é inaugurado em Lisboa o Larmanjá, um sistema ferroviário monocarril onde circulava uma locomotiva a vapor e suas carruagens. Foi desenvolvido por Jean Larmanjá, um engenheiro francês e instalado em Portugal por obra de Duque de Saldanha, com o objetivo de desenvolver o transporte ferroviário do país. O sistema foi operado pela The Lisbon Steam Tramways Company, criada em Londres em 1870. Contudo, era considerado peculiar, uma vez que não se enquadrava numa tipologia ferroviária pesada, nem numa ligeira, mas chegou a operar em 3 linhas: Lisboa, Sintra e Torres Vedras. No entanto, revelou-se bastante instável devido aos descarrilamentos constantes, às avarias sucessivas e aos atrasos até 10 horas na circulação. A companhia faliu em 1877. Foi esta a primeira tentativa de implementar algo parecido com o elétrico em Portugal. Entretanto, na mesma altura que os ómnibus foram introduzidos em Portugal, em Nova Iorque desenvolveu-se outra versão deste transporte chamado carro americano. Funcionava também por tração animal, mas deslocava-se sobre carris. A empresa com papel fundamental na implantação destes transportes foi a Companhia Carris de Ferro de Lisboa, atual Carris. Foi fundada no Rio de Janeiro, movendo a sede para Lisboa em 1874. Utilizando carris importados de Inglaterra e carruagens dos Estados Unidos, o primeiro trajeto entre Santa Apolónia e Santos é inaugurado em 1873, ano em que também tinha sido inaugurado o Larmanjá. Com vista à expansão da rede e ao desenvolvimento tecnológico, a Carris foi comprando pouco a pouco as empresas individuais operárias de ómnibus, tornando-se a principal empresa de transportes em Lisboa. Porém, um dos operadores ficou conhecido por se recusar a vender a empresa à Carris: Eduardo Jorge, o famoso Chora. Chamava-se Chora, pois era comum ouvi-lo lamentar-se dos pequenos lucros. A sua empresa permaneceu ativa até 1917. Os cavalos e mulas foram vendidos e os carros incendiados para que a Carris não os tomasse. No entanto, em 1929 fundou uma nova empresa de viação, já com autocarros, que permaneceu ativa até 1995. Com o desenvolvimento de cada vez mais transportes, Lisboa estava a ascender cada vez mais, mas ainda tinha um problema. Era conhecida como a cidade das 7 colinas e nos sítios onde agora conhecemos a Avenida da Liberdade ou a Avenida Almirante Reis, outrora passavam ribeiras. A expansão tecnológica dos transportes veio resolver a inconveniência que eram estes relevos, com a introdução de ascensores. Os ascensores, também conhecidos como elevadores ou funiculares, são um mecanismo icónico, encontrado não só na nossa cidade, mas em vários sítios de Portugal. São também muito antigos. O mais antigo da Península Ibérica é o elevador do Bom Jesus em Braga. Foi na construção deste elevador em 1882 que o engenheiro Raul Mongenier de Ponsard se começou a destacar e mais tarde foi responsável pela construção dos elevadores em Lisboa.
Atualmente funcionam 4 elevadores na nossa cidade, que também são monumentos nacionais. Lavra, o mais antigo. Bica, o mais fotografado. Glória, o mais movimentado. E Santa Justa, o único vertical. Mas a nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa, a empresa que geria os ascensores no século XIX, possuía mais 3, que estão agora extintos. Foram os seguintes: o Elevador da Estrela, que ligava o Largo da Estrela à Praça Luís de Camões, passando pelo Palácio de São Bento. Foi extinto em 1913, quando a Carris adquiriu a Companhia dos Ascensores, e hoje em dia a carreira 28E realiza parte do seu percurso no antigo canal do Elevador da Estrela. O Elevador da Graça ligava o Largo da Graça à Rua da Palma e foi desativado em 1909. A sua antiga linha integra-se no percurso atual da carreira 12E. O Elevador do Município, também conhecido como Elevador de São Julião, ou Elevador da Biblioteca, foi o último a ser construído antes do Elevador de Santa Justa. Este elevador ligava uma rua adjacente à Praça do Município ao Largo da Biblioteca, que atualmente é o Largo da Academia de Belas Artes, e foi conhecido pela tentativa de golpe de Estado que precedeu o regicídio de 1908, pois servia como ponto de encontro dos conspiradores. O seu baixo rendimento o levou ao fim do serviço em 1915 e foi desmantelado em 1920. Para além dos elevadores pertencentes à Companhia dos Ascensores, existiram outros mais antigos e mais desconhecidos, também projetados pelo mesmo engenheiro, mas que duraram muito menos tempo. O caso do elevador de São Sebastião, aberto em 1899, que ligava o Largo de São Sebastião ao Largo de São Domingos, mas cujas as dificuldades técnicas e avarias constantes faliram a companhia que a possuía em 1901. Também existiu o elevador do Chiado dentro dos atuais edifícios dos Armazéns do Chiado. Todos os elevadores aqui falados funcionavam inicialmente com sistemas de cabo sem fim, substituídos primeiro por máquinas a vapor. Na transição para o século XX, foi finalmente implementado o sistema eletrificado para todas as carruagens da Carris, marcando um significativo avanço tecnológico no sistema de transportes da capital. A redução dos preços das tarifas tornou o sistema acessível a todas as classes sociais. Atualmente, as 6 carreiras elétricas da Carris percorrem 53 km de rede e contam com uma frota de 38 carros clássicos, remodelados, e 10 carros articulados, reservados à carreira 15E. O sucesso da Carris na aquisição do monopólio de transportes em Lisboa tornou possível em 1940 a introdução de autocarros, que será explorada em detalhe no próximo episódio.